Dia movimentado, né? Porque nós temos hoje ainda a apresentação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, será às 14 horas no horário de Brasília. É um relatório que não traz lá grandes expectativas de alteração. Talvez vejamos alguma coisa em relação à Argentina, afinal houveram chuvas no período considerado da pesquisa do Departamento de Agricultura norte-americano, mas por lá o foco mesmo é em relação ao final do mês, quando nós vamos saber de fato a área de cultivo, né, de semeadura das culturas, porque o principal fator de influência, além do próprio mercado, é a questão política do presidente Donald Trump. E é Donald Trump que muda também um pouco o cenário do mercado da soja, principalmente em relação ao maior importador, demandador da oleaginosa, a China, né, que tem comparecido muito mais no Brasil. O Brasil tem soja para vender, mas essa é uma sinalização importante para o mercado. Para falar a respeito deste tema e de como que isso tem impactado os cenários, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Gilberto Leal, ele é analista de mercados e participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Gilberto, obrigado pela sua participação. E a grande questão, né, em frente a quase todos os setores, está relacionado ao governo norte-americano. Como é que as medidas tarifárias e a contramedida dos chineses e o comportamento agora da China tem influenciado no mercado aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Pois é, Fabiano, nós temos Donald Trump comandando o jogo novamente e isso tem trazido uma volatilidade para os mercados muito grande, né? Hoje mesmo acabou de anunciar novamente tarifas contra o Canadá, duplicando aí questão do aço e do alumínio. Quando a gente traz isso para os produtos agrícolas, a nossa questão sempre vai ser ligado com a China, né? Mas o que a gente tem percebido é que o tom de Trump contra a China um pouco mais moderado. Quando a gente fala de demanda e várias expectativas o mercado acompanha em relação principalmente aos produtos agrícolas brasileiros, é o que a gente já está enxergando, né, Fabiano? A demanda ela é contínua na América do Sul, né? Principalmente o Brasil. Nós estamos no momento de sazonalidade, né? A soja brasileira é a soja mais barata do mercado e um fato interessante é que a demanda segue desde a eleição de Trump, principalmente pelas creches privadas, né? O que a gente não vê ao contrário das creches estatais que continuam demandando soja americana, principalmente pela rotação dos estoques, né? Então a demanda ela segue, as creches privadas seguem demandando aqui, principalmente no Brasil. Nós tivemos alguns barcos já sendo negociados novamente esta semana, e isso é um movimento que a gente já viu desde a eleição de Donald Trump, principalmente com as creches privadas, com receio novamente de uma trade war que ela já acontece. Gilberto, uma questão que nós temos que é relacionado ao produtor, principalmente os financiamentos, alguns custos que vencem no mês de abril. Nós estamos hoje, pelo menos os últimos números mostravam uma comercialização da safra entre 41% até 46%, a depender da fonte de informação. E nós vimos, por conta deste cenário criado pelo Trump, que é mais ameno do que no primeiro governo dele, mas nós vimos alguns destravamentos de comercialização, por exemplo, na última semana, que era uma semana mais curta, mas nós tivemos uma quinta e sexta-feira com maior vigor de vendas. Esse ritmo de vendas, ele deve se manter mais expressivo neste momento, mesmo com colheita andando no Brasil?
Olha, Fabiano, o que a gente acompanha e observa é que o que ajudou e está ajudando, obviamente, o produtor brasileiro são os prêmios firmes na exportação. Isso tem sim uma relação óbvia com a questão de demanda, mas tem sim também uma grande relação com praticamente um short squeeze logístico que nós estamos vivendo nesse ciclo. Né? A safra brasileira ela acabou atrasando e isso tem sustentado os prêmios na exportação. Chicago, de certa forma, meio lateral, se mantendo estável nos últimos dias. Nós tivemos alguns movimentos maiores de queda, principalmente quando começou-se essas questões de Trump em relação à China, mas de lá para cá, Chicago, de certa forma, um pouco mais estável, corrigiu um pouquinho os preços, mas continua estável. O que tem ajudado na comercialização, sim, os prêmios à exportação tem chegado às máximas, chegou até as máximas aí de 70, 80 cents acima de Chicago, e também um dólar, né, que novamente bateu aí o seu 5,80, e quando você coloca isso numa curva futura para 30 dias, para 60 dias, ele chega aí nas casas de 5,90. E isso tem destravado um pouco a comercialização do produtor. Os vencimentos do produtor vão chegando, obviamente, e aquele produtor que ainda não comercializou a sua safra um pouco mais de forma antecipada, tem que se atentar a esses compromissos, e é esse movimento que nós estamos vendo. Mato Grosso andou bem essa semana passada, andou bem a comercialização no mercado doméstico, o farm selling acelerou um pouco mais. O ponto de atenção, Fabiano, que eu trago é que os prêmios podem estar chegando às máximas. A gente não pode também deixar de analisar um possível acordo de Donald Trump com a China, né? E se isso realmente ocorrer, é prejudicial, principalmente para os nossos prêmios da exportação, numa janela aí mais ao segundo semestre, devido à ampla oferta que nós estamos entregando para o mercado, com um potencial de safra de 170 milhões de toneladas, até um potencial, até algumas casas falam um potencial acima disso. Então, a gente não pode deixar de analisar aí esse tamanho da safra brasileira, somado aí uma Argentina que teve problemas, mas não tão graves assim, né? E também os problemas que nós tivemos dentro do Brasil, no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, que também, de certa forma, foram mais pontuais. Nós temos o Rio Grande do Sul, obviamente, com um problema muito sério, mas os demais aí, problemas mais pontuais que os outros estados têm conduzido dentro de uma produtividade que acabam sustentando essa safra acima de 170 milhões de toneladas. Gilberto, em torno dessa situação, nesse possível acordo, né, que os Estados Unidos possam firmar com China, ele parece estar mais próximo agora, até pela movimentação política norte-americana, isso está mais próximo de ocorrer. E pensando aqui no mercado brasileiro, a gente volta com o produtor para as estratégias que existiam antes. Quais estratégias seriam hoje adotadas por esse produtor brasileiro para ter um volume de soja adequado quando a demanda fica melhor ou paga melhor por essa soja? Fabiano, a gente não pode descartar assim um acordo. Já tem até um encontro marcado, né, entre Xi Jinping e Donald Trump. Vale salientar que no primeiro acordo comercial, no antigo governo Trump, a China não conseguiu cumprir 100% do acordo, que era em aproximadamente 200 bilhões de dólares em compras americanas. Esse acordo foi cumprido em aproximadamente 50%, e depois veio a pandemia no meio do caminho, que acabou aí atrapalhando. Mas a gente não pode descartar esse acordo. Eu não vejo um cenário muito mais acirrado em relação a essa guerra comercial, porque, de certa forma, beneficia muito mais os chineses do que o próprio Estados Unidos. Vale salientar que, em termos econômicos, os Estados Unidos está muito diferente agora em relação ao antigo governo Trump. Eu vejo um governo Trump não tendo um espaço muito grande em termos de manobras tarifárias, porque a gente tem uma inflação que incomoda o povo americano, é uma inflação consistente. Nós temos um déficit público grande nos Estados Unidos, uma dívida
que hoje ultrapassa 125% do PIB dos Estados Unidos, que era totalmente diferente disso no primeiro governo Trump. Em relação às estratégias comerciais, o produtor tem que ficar muito atento e entender da questão de sazonalidade, né? Nós estamos num período de full de safra, que geralmente os preços tendem a ser corrigidos, os bases regionais nossos tendem a ser mais pressionados, principalmente pelo custo frete, devido a uma demanda muito forte por logística, e o Brasil, infelizmente, nós temos problemas logísticos graves em várias regiões produtoras do Brasil, inclusive aqui no Arco Norte nós estamos tendo um problema gravíssimo em relação ao terminal de Barcarena, que vai impactar aí, mais uma vez, o escoamento da safra pelo Arco Norte, e isso acaba prejudicando toda a cadeia, né? O produtor tem que ter um planejamento um pouco maior de suas vendas, de uma forma um pouco mais escalonada, trazer aí os indicadores que ajudam ele a tomar uma decisão de uma forma mais em indicadores e dados que ele fique mais confortável para essa tomada de decisão. Não dá mais para ficar no achismo, né, Fabiano? Então, as margens estão sendo achatadas, então a gente tem que olhar um pouco mais para a gestão dessa comercialização, trazer estratégias também junto ao mercado financeiro, junto a derivativos agrícolas que podem ajudar aí também nessa melhora da margem do produtor. O ponto principal é que ele tenha indicador que ajude ele a tomar essa decisão, principalmente indicador de margem, e a trazer cada vez mais estruturas financeiras através do mercado de capitais que possa aí auxiliar aí, ele a estar posicionado no mercado e aí conseguir acompanhar os movimentos. Eu vejo que o produtor brasileiro fica muito como refém em algumas situações, olhando o mercado de uma forma ainda muito, muito amadora. Tem que trazer um pouco mais essa forma profissional aí de análise para que ele tenha uma melhor assertividade nos preços. Muito bem, Gilberto. Enquanto você estava falando, a gente até mostrou a imagem do acidente que nós tivemos no porto de Barcarena, né, que foi ocasionado, né, as imagens que a gente conseguiu trazer aqui no canal do Boi. E eu quero encerrar aqui a entrevista contigo, nosso primeiro bate-papo aqui no canal do Boi, perguntando para você a respeito das suas expectativas sobre esse relatório de oferta e demanda que será apresentado nesta terça-feira, se ele tem alguma expressão de trazer alguma mudança ou realmente as atenções estão para o final do mês, quando a gente deve ver a confirmação das áreas ocupadas na safra 25-26 dos Estados Unidos. Olha, eu não vejo, Fabiano, eu não vejo um cenário muito diferente desse relatório desse mês, a não ser uma possível correção na safra brasileira, uma elevação da safra brasileira, o que seria negativo um pouco para os preços, também uma possível correção aí da safra argentina. Historicamente, o relatório de março não tem trazido alterações relevantes para uma mudança de tendência de preço em Chicago. O mercado já está de olho nas questões do planejamento agrícola aí do produtor americano no 25-26. As expectativas sim de uma queda na área de soja e um aumento da área de milho, principalmente devido à questão também de remuneração do produtor americano, e a relação soja e milho, ela hoje favorece mais ainda o plantio do milho. O produtor americano, em termos de margens, também tem sofrido, principalmente o arrendatário de terras nos Estados Unidos tem sofrido em termos de margem, e isso deve se confirmar agora para o início aí do plantio dos Estados Unidos no final do mês. Então eu não vejo um cenário muito diferente para esse relatório aí de oferta e demanda de hoje.